Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Hoje vamos estudar lição 11, que vai tratar a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. A lição está com base em Jó 32, capítulo 33, 34 e 36. Hoje vamos estudar o discurso do quarto amigo de Jó. Este que estava caladinho, querendo falar, mas esperou a sua vez, porque ele era o mais novo da turma dos amigos de Jó. Então, vamos ver a teologia de acordo com Jó, capítulo 32 ao 37. Esses capítulos são importantíssimos, porque vai revelar a doutrina de Eliú. Então, é o jovem sabe tudo, aquele que vai dizer que Elifaz, Bildade, Zofar estão errados, inclusive também o Jó. Então, são dentro da escala que nós estamos estudando, desde o começo, quando o diabo atacou toda a família de Jó, inclusive a mulher. Então, o primeiro nível de debate e de acusação, a mulher. O segundo nível, os três amigos de Jó. E o terceiro e último nível, exatamente Eliú, o amigo sabe tudo. Aquele que vai dizer que Jó, os amigos, os três amigos estão tudo errado. Então, Eliú era um homem jovem. E a teologia dele parece que consiste naquela que muitos dizem hoje: quem não vem pelo amor, vem pela dor. É um jargão que muitas das vezes é utilizado e que muitas das vezes é mal aplicado, porque não serve para todas as pessoas. Para Jó, não estava servindo. Jó era crente, ou na tristeza ou na dor, ou na saúde ou na morte. Jó era crente. E com isso, veja que o Eliú, ele acreditava que Deus estava corrigindo Jó, porque Jó estava em pecado, segundo a teologia de Eliú, o pecado de soberba, acusado por este quarto amigo, esse quarto conselheiro. Então, ele vai vir corrigindo Jó, e depois ele vai dizer para Jó: Jó, você está sofrendo muito, e esta é a causa do seu pecado. Então, Deus está lhe castigando porque será uma correção, um modo de lhe corrigir. Então, o pecado de Jó, segundo Eliú, que o acusa, é uma vida de orgulho e sem Deus. Então, de acordo com Jó, capítulo 32, nós temos um desafio. O desafio teológico que estudaremos a partir de agora do jovem Eliú. Agora veja, quem na verdade era presunçoso, quem na verdade era orgulhoso. Então a Bíblia vai mostrar que não era Jó, mas sim Eliú. A Bíblia mostra o orgulho de Eliú e a sua falsa humildade. Veja que o jovem Eliú vai falar tanta coisa, mas tanta coisa. Ele vai autoafirmar que sua língua é como fogo, e dentro dele é como se fosse um vulcão, cheio de chamas. Agora, Tiago condena veementemente a vida de Eliú. Veja, Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 12. A língua como fogo. Então, revela o pecado orgulhoso de Eliú. Então, veja, capítulo 32, versículo 1 de Jó. Estamos estudando o livro de Jó. Jó 32, versículo 1. Veja aí. Assim aqueles três amigos cessaram de responder a Jó. Então eles não venceram a Jó, nem a mulher e nem os três amigos. Então a gente percebe que, veja a história. Quando a mulher não consegue, vem os três amigos. E capítulo 33, versículo 1 diz que os três amigos também não conseguiram.
eles cessaram de acusar Jó, porque eles disseram que Jó estava se justificando. Aí então, o que foi que aconteceu? O jovem Eliú, por ser jovem, estava ouvindo os argumentos dos seus 3 amigos. Veja que ele não fala, mas ele fica doido para falar. A língua chega, treme. Ele fala tanta coisa, irmão, vocês vão ver. Então, esse Eliú, ao ouvir os 3 amigos e não convencer Jó de pecado, o Eliú se ira. Mas se ira de tal maneira que vai se voltar totalmente contra Jó. Veja, versículo de número 2. Que ele se irou contra Jó. Por quê? Porque, segundo Eliú, o Jó continuava justificando a si mesmo diante de Deus. Então, veja que os 3 amigos não conseguiram fazer Jó blasfemar contra Deus. Agora, por quê? Segundo Eliú, é que não houve resposta à altura e que Jó estava ganhando nos debates. E que para Eliú, tanto os 3 amigos como Jó, todos estavam errados. Então Eliú aqui, nesse caso, é o pior dos amigos de Jó. É o pior. Veja na história. Versículo 3. E também salvou contra os teus 3 amigos, porque não lhe deram nenhuma resposta. Mas, no entanto, eles condenaram Jó. Então, veja que Eliú estava esperando a sua vez para falar com Jó. Quanto mais os amigos não conseguiram convencer Jó, ele foi se irando. Embora Eliú fosse um jovem, ele também era muito inteligente, porque as suas palavras, mesmo mal aplicadas em direção a um homem justo, reto, que Deus disse desde os céus, que é meu servo Jó, veja que Eliú esperava falar com Jó. Agora, o Eliú, por ser mais jovem, ele aceitava, com certeza naquela época, o respeito aos mais velhos, certo? Então, o Eliú ficou o último da fila. E assim ele viu que aqueles 3 homens, embora tivessem palavras, mas não tiveram palavra com resposta de acordo com a sabedoria de Jó. Então, um homem jovem chamado Eliú, em detrimento dos 3 ou dos anciãos, dos seus outros amigos, e ele vai condenar, veja, tanto seus amigos como Jó, conforme diz o versículo de número 6, então Eliú, jovem, falava com os anciãos, dizendo que eles tinham vacilado, certo? E assim, ele não se atrevia a declarar a sua opinião. Por quê? Porque não chegou a sua vez. Eliú até pensou que não ia falar. E ele vai falar aqui de uma certa vez, veja aqui a história, olha aí, eu dizia, como ele achava que não ia falar, então ele dizia para si mesmo, versículo 7, os dias devem falar. Ele estava querendo falar, na verdade, não eram os dias. É ele que queria ter toda a razão, o sabe tudo. E aqui a gente percebe que ele diz, a multidão dos anos ensina a sabedoria. Quem na verdade queria ensinar sabedoria era o soberbo Eliú. Nem ele queria que os dias e nem queria que os anos falassem. Na verdade, ele queria, era mesmo a sua vez. Então, Eliú aqui será tremendamente usado pelo maligno para afetar Jó de uma tal maneira. Agora veja, ele começa a se justificar, mostrando-se sábio. Versículo 8, capítulo 32. Mas há um espírito no homem, e é o espírito do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Então ele começa a dizer o seguinte, veja que os anos e os dias poderiam ajudar Jó a entender, mas se chegar a minha vez, como eu pretendo falar,
como está cheio, esbarrotado de palavras dentro de mim, a minha língua está tremendo como fogo, dentro de mim há como se fosse um vulcão. Então, veja que ele diz, há um espírito no homem, e o Espírito de Deus lhe dá entendimento. Então, deixa chegar a minha vez, ele vai saber o que na verdade é sabedoria. Então, veja que ele começa no versículo 9 dizendo o seguinte, nem sempre os mais velhos são sábios. Aí ele começa a acusar todos os outros amigos, porque eram mais velhos. Mas por ser mais velho, não era um sábio que nem Eliú. Então Eliú começa a acusar os anciãos. Por ser anciãos, ele diz, vocês não querem dizer, por ser mais velho do que eu, que vocês têm discernimento, ou que vocês são mais sábios. Esse Eliú é terrível. Veja o versículo 10. Porquanto eu vos digo, escutai-me, presunçoso. Coisa de menino. Escutai-me, que eu também vos darei a minha opinião. Aí começa. Eis que esperava por vossas palavras. Sim, porque ele aguardava exatamente os amigos condenar Jó, mas sem sucesso. Ele disse, eu esperava por vossas palavras. Sim, agora vocês têm que prestar toda atenção, mas nenhum de vós convenceu a Jó, nem respondeu de acordo com a sabedoria que Jó tem. Ou seja, de acordo com a altura das suas palavras. Agora veja que ele vai apelar, dizendo o seguinte, Deus é quem pode vencê-lo e não o homem. Então ele começa a entrar na questão de parecer-se com Deus. Ora, ele começa a dizer que é ele, o tal, que vai falar, que tem o Espírito, que tem sabedoria, que os anciãos não têm. Aí ele diz, Deus é quem pode vencê-lo e não o homem. Que presunçoso é esse Eliú? Veja, versículo 16. Porque hei de esperar, se eles não falam. Olha aí, eu vou esperar? Se eles não estão falando? Se eles calaram? Agora é minha vez. Então, eles estão quietos e não respondem. Irmão, a língua de Eliú já estava para lá. Já estava. Então, também tenho que responder da minha parte. Tiago condena Eliú. Por quê? Porque a língua infame, aquela língua que maltrata, que maldiz, que fala mal. Então veja aqui o poder da característica da língua precipitada. Eliú foi condenado no Novo Testamento por Tiago, quando fala sobre a língua. E que esse poder, como fogo que está na língua, que basta uma faísca, como disse Tiago, estava sobre Eliú. Agora veja aí, versículo 18. Porquanto estou repleto de palavras, soberbo, estou repleto de palavras, e o meu espírito me obriga a descarregá-las. Veja como Eliú é. Esperando a sua vez e querendo descarregar todas as suas balas, armas contra Jó. Veja, eis que o meu interior é como vinho. Lembra do vinho colocando no altar para pegar fogo? Eis que o meu interior é como vinho, que não tem por onde sair. Se não tem por onde sair, e se o vinho pegar fogo, então vai explodir. Então Eliú tinha que, segundo ele, colocar todas as suas palavras para fora, porque se ele não colocasse, ia explodir dentro dele todas aquelas palavras, como fogo, como vinho, queimando e sem ter como sair. Como odres novos que estão para explodir. É o verso 19 do 32. Agora veja no capítulo 33. Então são vários capítulos que nós estamos estudando. E aqui nós estamos estudando o discurso de Eliú e que Tiago condena a sua língua
porque a língua de Eliú tem poder de fogo. Isto é característica de falador. Então, Tiago condena veementemente todos os faladores que são os Eliús atualmente. Versículo 1 do capítulo 33. Agora nós vamos para o capítulo 33. Veja. Então disse a Jó: rogo-te que escute as minhas razões. O jovem ensinando o ancião. Aquele que se diz cheio de palavras, que o Espírito dá entendimento, diz que está cheio de razões, e diz: e preste atenção a todas as minhas palavras. Na igreja você vê muitas pessoas que têm autoridade, mas que não obedecem às autoridades. Elas colocam o dedo e apontam, e não estão nem aí para a autoridade que foi constituída por Deus. Desrespeito. Eliú está desrespeitando a autoridade constituída por Deus sobre Jó. E ele diz: eis que agora abri a minha boca, a minha língua fala dentro da minha boca. Então ele começa agora a preparação. Haverá o quê? Uma acusação, uma nova acusação. Então Eliú não se cansa de lançar suas bombas mísseis sobre Jó. Ele não tem pena, não tem piedade. Veja, versículo 3. As minhas palavras declararão a retidão do meu coração. Sempre ele vai dizendo, ó, meu. Sempre ele vai puxando para ele. Ele vai dizendo que ele está reto, que ele é justo, que ele tem entendimento, que ele está cheio de palavra, que ele tem... Os meus lábios falarão com sinceridade. Olha aqui, irmãos, o Eliú falando. Quer dizer que o Eliú é o justo, é o Deus, é aquele que sabe discernir, é aquele que ensina os anciãos, é o Eliú. Será que é mesmo? Agora veja aí o versículo 4. A gente pensa que tudo isso, quando a gente lê na Bíblia, muitas das vezes a gente erra, dizendo, olha, o versículo que Deus está falando, revelando. Veja o que ele diz. O Espírito de Deus me fez. Capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. São verdades que muitos hoje atuam com as suas vidas na sua religiosidade, como era Eliú, como os demais, levando a Jó a crer exatamente numa aparente religião, porque vida espiritual aqui está longe. Porque se ele tivesse discernimento da vida de Deus, ele não acusaria Jó como Deus não acusou. Porque Deus atestou que Jó estava sofrendo sem causa. E os amigos todos, inclusive Eliú, dizia, tem uma causa aí para o Jó estar sofrendo. Tem uma causa aí para o Jó perder os filhos, para o Jó perder tudo que tem. Eles acusaram Jó. E muitos hoje são assim. São pessoas imaturas, não têm maturidade. E as pessoas, quando passam por lutas e tribulações, são acusados dentro da sua própria casa por outros, dizendo, conta o teu pecado, irmão. Conta o teu pecado, o que foi que aconteceu? Então, pessoas estão sendo acusadas. E quando somos justos, a maioria do que acontece conosco, tribulações, seja em qualquer área, é sem causa. Deus é quem atesta. É Deus quem diz, o meu servo justo, Jó, é sem causa o seu sofrimento. Amém? Agora veja, Deus vai falar através dos sonhos e das enfermidades, mas dentro da acusação de Eliú, Deus fala através de sonhos e através das enfermidades. Mas o contexto aqui é de acusação e de sutileza. É claro que Deus castiga pessoas que vivem na imoralidade e põe no leito. Como aquelas lá do Apocalipse, daquela igreja que tolera Jezabel. Então vão ficar no leito com dores. E aqui o Eliú vai acusar Jó. Vocês vão ver que esse Eliú vai pegar pesado com Jó. Ele vai usar palavras terríveis. Veja, versículo 14.
Deus fala de uma maneira, de outra maneira, ainda que o homem não perceba. Um sonho e em uma visão. Então ele começa totalmente a mostrar essas realidades, certo? Versículo 17. E apartem dos seus maus propósitos para anular a soberba do homem. Então, mais uma vez, uma acusação de que o justo Jó, segundo Eliú, ele tem maus propósitos e ele é homem soberbo. Então, veja como ele estava louco para falar, o Eliú, cheio de palavra dentro dele. Então ele vai começar a dizer que as enfermidades são como meios de livramento, como se fosse o professor de Jó. Então, o Jó tinha que aprender através da enfermidade, que a enfermidade seria um meio entre o Jó e Deus. Isto estava na cabeça de Eliú, porque esse Eliú acusava Jó de soberba, e assim Eliú acusa sutilmente Jó de soberba, ok? Dentro do versículo 27, vocês percebem isto? Veja aí. E se declarar diante dos homens e disser, pequei e perverti o que era reto. Então, sempre usando verdade, o Eliú dentro da sua soberba e condenado por Tiago por suas palavras. Versículo 19. Também é castigado com dores na sua cama, e todos os seus ossos se tornam rígidos, de modo que a sua vida aborrece o pão, e a sua alma o manjar mais delicado. É verdade que pessoas que sofrem por causa do pecado estão em dores e em circunstâncias terríveis, e que embora sejam ricas materialmente, elas estão pobres em saúde, porque não conseguem comer o que o seu paladar deseja. Porque tudo que se come, o que comia anteriormente, que alegrava a sua alma, agora não consegue mais, porque está em dores, está sendo castigado. Mas isso aqui não é uma regra geral. E eles tinham isto. A sua teologia era esta. E que o Jó estava padecendo, estava naquele estado e não podia se alimentar como devia, porque estava sendo castigado pelo pecado cometido. Então veja, a solução de Eliú. Mas se para ele houver um anjo, um intercessor, um entre mil, para testemunhar da sua retidão. Então aqui ele vai entrando exatamente naquilo que Jó estava falando lá desde o capítulo 19, versículo 20 e 25, quando Jó pede o fiador, pede o redentor. Aí aqui ele fala de um anjo, um intercessor, um entre mil. Então, se terá piedade dele, porque essa piedade dele aqui, meus irmãos, Jó é quem desejava. Jó não desejava que Deus enviasse um anjo, como Eliú aqui está dizendo. Jó desejava que Deus se encarnasse. Jó desejava que Deus tomasse a forma humana para sentir na pele o que Jó estava sentindo. E assim, o homem que agora é Emmanuel, Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo, esse sim pôde ter piedade, compaixão e tomar o nosso lugar e nos livrar da morte e do inferno. Assim nós podemos ver que quem estava certo era o justo Jó e não Eliú, totalmente errado. Veja que quando o povo de Israel estava na direção de Moisés, Deus disse que ia enviar o anjo. Moisés disse, não dá certo, porque o anjo não pode perdoar, não pode ter piedade. Amém? Glória a Deus. Veja, ele acreditava, o Eliú, que o anjo poderia tornar a carne do Jó como uma carne de uma criança. Versículo 25. Mas para isso, Jó tinha que se arrepender, deixar o seu orgulho, tinha que orar a Deus para poder achar graça. Então, veja que era assim
dentro da teologia de Eliú, que Deus restauraria Jó, se o Jó deixasse o pecado. Então veja que a língua de Eliú vai sempre exigindo a confissão de Jó. Jó, confessa, Jó. Pelo amor de Deus, Jó, você está em pecado. Jó, você tem que ser salvo, Jó. Jó, você vai para o inferno. Jó, se converte, Jó. Deixa o caminho mau. Seja justo. Veja, versículo 27. E se declarar diante dos anjos, e se declarar diante dos homens, melhor, e disser, pequei e perverti o que era reto. Então era tudo isto que o homem Eliú, jovem, queria que o ancião, aquele homem justo, Jó, confessasse. Como é que a pessoa vai confessar uma coisa que não fez, irmão? É isso que acontece muitas das vezes, hoje na igreja, as pessoas pedindo perdão de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Já virou o quê? Irmão, isso é terrível, porque Deus vai perguntar, você estava com quem? Você foi aonde? Você fez o quê? Temos que ter maturidade, saber como Jó, se pecamos ou se não pecamos. O problema é que somos acusados diariamente e não sabemos discernir. E somos fracassados, porque é muita acusação. Mas temos um Deus que se tornou carne e morreu na cruz do Calvário. E ele diz, quem os acusará se é Deus quem justifica? Romanos capítulo 8, versículo 32 em diante. Então veja que o Eliú dizia o seguinte, assim Deus vai redimir a sua alma. Então se arrependa, Jó, do seu pecado. Pelo amor de Deus, deixe o seu pecado. Você precisa de redenção. Você está no caminho errado. Você tem que ser salvo. Eliú é terrível, né? Então, você precisa sair das trevas. Versículo 30. Venha para a luz dos viventes. Deus quer resgatar a tua alma, homem. Preste atenção, Jó. Escuta-me. Rapaz, que homem presunçoso, viu? Cala-te. Fica calado, Jó. Deixa eu falar, rapaz. Se tem algo a dizer, responde-me. Fala. Ele manda calar, depois manda falar. Porque eu desejo justificar. Que bichinho presunçoso, soberbo, rapaz. Esse bichinho está querendo ficar no lugar de Deus? Porque ele diz, porque eu desejo justificar-te. Eu? Que eu é este, rapaz? Não são assim hoje a teologia da prosperidade, que desvirtua o homem de Deus? É eu que decreto, é eu que faço, é eu que ordeno, como se colocasse o Deus que ele serve, que não sei que Deus é esse, que se pode colocar um Deus na parede. Conforme a Bíblia diz, se eu não vos abrir as janelas do céu. Então, as pessoas dizem o seguinte, prove a Deus, bote Deus na parede, nem assim não, irmãos. Você está lendo tudo errado. Você não pode provar a Deus porque Deus sempre abençoa aquele que está diante da sua proteção. Deus sempre faz abrir a janela do céu. Então, só se ele não abrisse, como ele sempre abre, então não tem como provar a Deus. É Deus quem prova o homem, é o contrário, totalmente o contrário do que aquilo que você lê, ou nós que não entendemos aquela leitura. Temos que ter o espírito de sabedoria, de discernimento, de onde está a origem da interpretação. Então veja, nós vamos agora para o capítulo 34, ok? De Jó. Capítulo 34 de Jó. Nós vamos entrar na aula extra, ok? Você está sendo nosso convidado especial. Tá aqui, ó. Entre no zap 85991 28 12 e 60, ok? Então, entre em contato conosco. Você conversa conosco, pergunta como posso adquirir as aulas extras. Você será tremendamente abençoado com todas as aulas desse trimestre do livro de Jó. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. As aulas extras estão uma bênção. Deus abençoe.